Boa noite aí a todos, todas que nos acompanham. É sempre muita honra falar aí para o nosso público e hoje estarei sozinho aqui, embora o plano inicial era para termos uma entrevista. Eu entrevistaria o professor Antônio José Lopes Alves para falarmos justamente sobre a sua obra, seu novo livro Sociabilidade e Formação do Sujeito, a Individualidade nos Grundrisse de Marx. Claro que a gente entende, compreende que por motivos de saúde acabou não sendo viável para o professor comparecer, estar, mesmo que virtualmente falando, é, marcar presença nessa nossa conversa. Mas, de qualquer forma, e também até por um respeito a você ouvinte, a você telespectador, a todos que aqui nos acompanham já há bastante tempo, coisa de meses, desde a nossa fundação do canal no ano passado, eu entendo que precisava vir aqui e dar algumas palavrinhas. Antes de tudo, e achei que seria interessante falar sobre essa questão, sobre esse livro, melhor dizendo, é, na ausência do professor, claro que não vou falar da obra dele propriamente, da qual, aliás, eu ainda não li, não me inteirei, mas seria bom, justamente por ser uma obra que faz uma leitura do Grundrisse de Karl Marx, seria interessante nós falarmos um pouco, comentarmos um pouco, trazermos aqui um, uma pequena explicação, uma pequena elaboração e até mesmo uma ideia do que seria o Grundrisse, um livro repleto de muita história, algumas inclusive podemos dizer que lendárias ou não, polêmicas travadas aí por diferentes leituras, diferentes visões de mundo, embora todas elas pretensiosamente marxistas e que geraram ou impediram, pelo menos durante certo tempo, que a humanidade, e em especial autores marxistas, tivessem acesso, evidentemente, à obra completa de Karl Marx e, em especial, esse livro tão importante que podemos dizer que serviu também como uma base para o que viria a ser o livro O Capital, mas nós não podemos tomar, até pela palavra do alemão, os Grundrisse, e também outros termos genéricos, não podemos apenas tomá-lo como um esboço do Capital, como um livro base para o Capital, porque vem de um compilado, vem de grandes análises escritas, pensamentos do autor já de muito tempo e principalmente com o grosso do seu trabalho dos idos de 1857 a 1858, juntando aí uma gama, um misto de problemas pessoais, financeiros e a crise generalizada na Inglaterra e pelo século que estávamos tratando, consequentemente no mundo, fazendo Marx observar e se sentir, né? Afinal de contas, ele
que tanto fez a crítica e através desse livro estipulou aquilo que seria a crítica do sistema capitalista, do capitalismo que ele tanto estudou, tanto analisou, o próprio Marx foi uma grande vítima desse sistema, desse modelo de produção. Ainda sobre o Grundrisse, Marx conseguiu de forma bastante competente fazer um compilado de textos, toda uma gama de obra que, infelizmente, como já dissemos aqui, acabou ficando por um tempo perdida e depois passando de mãos para outras, de países para outros, tradutores para outros, até que finalmente no começo da década tivemos então, aliás, no começo da década anterior, né? Já que estamos em 2021, numa nova década, então coisa aí de 10 anos atrás, então estamos celebrando, pode-se dizer que uma década de Grundrisse no idioma português e celebrando então esses 10 anos de Grundrisse no idioma português, conseguimos então finalmente o livro aqui no Brasil para aqueles que não têm a mínima obrigação de saber ler em alemão, inglês, entre outros idiomas que o livro já estava previamente traduzido, agora podem se dar ao luxo de terem consigo essa grande obra do autor, que, como eu disse, não é apenas um esboço para o Capital, mas uma competente coletânea de textos e escritos de Karl Marx que fizeram justamente com que ele acabasse deixando de lado propositalmente, até pela sua rigidez crítico-teórica, e partisse então para, através do livro O Capital, fazer a sua magnum opus, que foi o grande trabalho da sua vida, criticando todo o sistema capitalista. Sobre o Grundrisse, pegar um texto aqui, referência da própria Boitempo Editorial, muito mais que esboços ou adiantamento da obra maior de Karl Marx, os 3 manuscritos econômicos de 1857 a 1858, que compõem os quase lendários Grundrisse, constituem patrimônio das ciências humanas de inestimável valor. Parte de uma luta ideológico-política pela exclusividade do verdadeiro Marx, a obra somente veio à luz já na primeira metade do século XX, em virtude dos conflitos centrados no controle que o Partido Comunista da ex-União Soviética exerceu sobre os escritos não divulgados do filósofo alemão. Considerados inicialmente espécie de amostra ou work in progress do que viria a ser a obra central de Marx, sabe-se hoje que examinar os Grundrisse é como ter acesso ao laboratório de estudos de Marx no curso de sua extensa atividade intelectual, o que permite acompanhar a evolução de seu pensamento, as áreas específicas de interesse que deles se desdobram e, sobretudo, compreender no detalhe o seu método de trabalho. Publicada integralmente e pela primeira vez em português, esta obra crucial de Marx para o desenvolvimento de sua crítica da economia política consiste em 3 textos bastante distintos entre si em natureza e dimensão. O primeiro, que só mais tarde o filósofo intitularia Bastiat e Carey, foi escrito em um caderno datado de julho de 1857. O segundo,
contendo o que seria uma projetada introdução à sua obra de crítica à economia política, é de um caderno de cerca de 30 páginas, marcado com a letra M e redigido, ao que tudo indica, nos últimos 10 dias de agosto de 1857. O terceiro manuscrito, e o mais extenso, compreende a obra póstuma de Marx, que ficou conhecida como Esboços da Crítica da Economia Política ou simplesmente Grundrisse, conforme o título da edição alemã. Tal texto consiste em 2 capítulos: Capítulo do Dinheiro e Capítulo do Capital, distribuídos em 7 cadernos numerados de 1 a 7, em algarismos romanos no caso. Segundo Francisco de Oliveira, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, na capa do livro, o vigoroso teórico pode ser justamente tido como um escritor de primeira plana. Ele tinha, sem muita modéstia, inteira consciência de seu valor literário e talvez por exagero e que temperamento, tenha deixado na obscuridade muitos textos dos Grundrisse e que estão agora com os leitores do Brasil e de outras paragens para nossa delícia teórica e nossas elaborações na tradição marxista. Fecha aspas. Trabalho de anos de tradução rigorosa, diretamente dos originais em alemão, com coedição da Boitempo Editorial e editoria UFRJ, os Grundrisse constituem a versão inicial da crítica da economia política planejada por Marx desde a juventude e escrita entre outubro de 1857 e maio de 1858. Ela seria reelaborada muitas vezes depois, até dar origem aos 3 tomos de O Capital. Abre aspas. O fato de ser uma primeira versão não faz destes escritos algo simples ou de mero interesse histórico. Além de entender o ponto de partida da grande obra de maturidade de Marx, eles permitem vê-la de uma perspectiva especial só possível com manuscritos desse tipo, pois, como não pretendia ainda publicá-los, o autor os considerava uma etapa de seu próprio esclarecimento, concedendo-se liberdades formais abolidas nas versões posteriores. Fecha aspas, afirma na orelha o professor de História da USP, Jorge Grespan. Segundo o tradutor e supervisor da edição, Mário Duayer, mesmo diante de mazelas da vida, o prognóstico de uma crise econômica iminente forneceu a Marx o estímulo para pôr no papel as descobertas de seus longos anos de estudos de economia política e dar uma primeira forma à sua crítica. Abre aspas, vivendo em extrema pobreza, permanentemente sitiado por credores, cliente habitual de lojas de penhor, castigado por problemas de saúde e devastado pela morte prematura de 4 dos seus 7 filhos, de certo em virtude das condições materiais em que vivia a família, o que de fato surpreende é como ele foi capaz de produzir, nessas circunstâncias, não só um trabalho tão magnífico, uma das obras científicas mais importantes e influentes de todas as épocas, mas, acima de tudo, uma obra motivada por uma paixão genuína pelo ser humano. Fecha aspas, texto da Boitempo Editorial. Por isso, meus queridos, minhas queridas, acho que conseguimos pelo menos instigá-los aí ao interesse de buscarem pelos, se quiserem falar no plural, os Grundrisse, manuscritos econômicos de 1857 a 1858, esboços da crítica da economia política, escritos por Karl Marx. Eis aí minha contribuição de hoje. Espero que tenham evidentemente gostado e, claro,
Estaremos atrás desses e diversos outros materiais, porque esperamos, evidentemente, que em janeiro, após o nosso retorno aí do recesso, das férias de fim de ano, o professor Antônio José Lopes Alves possa finalmente aqui abordar, debater um pouco alguns aspectos do seu livro Sociabilidade e Formação do Sujeito, a Individualidade nos Grundrisse de Marx, e somado ao que já falamos e comentamos sobre o próprio livro Grundrisse, também entender qual é a pegada do professor Antônio José nessa leitura de uma das obras fundamentais do pensamento marxista. Muito obrigado a todos vocês, boa noite e tchau!